Olá amigos, eu sou a Mariana. Vocês sabiam que Deus já destruiu 2 cidades com fogo? Se você não conhece essa história da Bíblia, fique até o final, se inscreva e deixe seu like se gostar. Se você já conhece, compartilhe com seus amiguinhos que ainda não conhecem. Vocês lembram de Abraão? Um dia Abraão estava sentado de fora da sua casa pois estava com calor, e então ele ouviu o Criador entre as árvores grandes. Ele levantou os olhos e viu 3 homens parados um pouco longe. Ele correu até os homens e se curvou diante deles. E então ele disse que era servo de Deus, que aqueles homens parassem e bebessem um pouco de água, e pediu que eles deixassem Abraão lavar seus pés. O que era uma demonstração de respeito e educação daquela época. Ele queria servi-los com pão antes deles irem embora. E eles concordaram. Abraão correu até Sara e pediu para ela preparar um pão com a melhor farinha que eles tinham. Depois ele correu no rebanho e pegou um novilho bem bonito, e pediu ao seu ajudante para prepará-lo. Pegou uma manteiga e um leite e levou até os 3 homens. Os homens comeram debaixo de uma árvore e falaram com Abraão e Sara sobre eles terem uma grande descendência, assim como contamos no vídeo anterior. E então chegou a hora dos homens irem embora. Eles avistaram Sodoma da onde eles estavam com Abraão. O Criador disse a Abraão que ele gostava muito dele, que ele guardaria sua casa e sua família e não esconderia nada dele. Ele disse que o clamor de Sodoma e Gomorra era imenso e que ele mesmo desceria para ver Sodoma e Gomorra. Quando o Criador viu o que estava acontecendo lá, ele se entristeceu, pois aquela cidade estava completamente desobediente a Deus. A cidade só tinha pessoas más, que faziam maldades com o próximo, que só gostavam de festa e bebedeira, e não se lembravam de Deus em nenhum momento. Os homens foram embora e o Criador ficou conversando com Abraão e o contou que iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas vocês se lembram que o sobrinho amado de Abraão, Ló, estava morando lá? Então Abraão, tentando salvar seu sobrinho, perguntou a Deus se ele iria destruir as 2 cidades inteiras mesmo que houvessem 50 homens bons lá. Deus disse que não iria destruir se tivesse. Mas Abraão sabia que lá não tinha 50 homens bons, então ele foi diminuindo o número até que chegassem em 10. O Criador pensou em uma outra ideia para salvar Ló. Ele mandou 2 anjos para Sodoma, para se encontrarem com Ló. Chegando lá, quando Ló os viu, se curvou diante deles, e pediu para que eles passassem a noite na casa dele, para que ele os desse comida e lavasse os seus pés. Os homens primeiro recusaram, mas Ló insistiu e eles foram para a casa de Ló. Chegando lá, os homens maus de Sodoma começaram a gritar e a bater na porta da casa de Ló. Eles gritavam para que Ló entregasse os anjos para que eles fizessem coisas más com eles. Eles tentavam entrar na casa de Ló empurrando a porta, então os anjos que estavam na casa fizeram os homens ficarem cegos, e nenhum deles conseguia encontrar a porta. Os anjos disseram para Ló pegar sua família, sua esposa, suas filhas, e seus genros e sair da cidade, pois o Criador iria destruir aquele lugar. Os genros de Ló não acreditaram nele e não quiseram ir. Os anjos puxaram Ló para fora da cidade, pois estava a ponto de ser destruída. Os anjos disseram a Ló e sua família que eles não podiam olhar para trás, pois eles tinham que deixar aquelas coisas imundas para trás, sem se preocupar com o que estava acontecendo com ela. Quando Ló estava chegando na cidade que os anjos deixaram ele ir, começou a destruição das cidades. O Criador fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Mas a esposa de Ló gostava daquela cidade e era apegada aos seus bens materiais. E então ela olhou para trás e na hora ela se transformou em uma estátua de sal. Ela foi desobediente a uma ordem do Criador e ficou apegada às coisas da terra. Ló e suas filhas foram morar em uma cidade chamada Zoar. Essa história nos ensina sobre obediência, pois Ló foi obediente e não olhou para trás, assim como nós devemos fazer. Quando acontece alguma coisa que não gostamos, devemos pensar em uma solução para frente, devemos pensar em como resolver as situações e não ficar olhando para trás e para o passado, pois o futuro só ao Criador pertence. A Bíblia também nos conta que no fim dos dias, quando Jesus voltar, a terra será destruída como em Sodoma e Gomorra, e para sermos salvos como Ló foi, devemos ser fiéis a Deus e seguir a sua palavra e seus mandamentos, sermos boas crianças e sempre nos lembramos dessas histórias onde Deus faz a justiça, pois Deus é amor, mas também é a justiça. Então seguiremos amando a Jesus e ao Criador e colocando nossas vidas nas mãos deles e sempre olhar para frente. Se você gostou dessa história, deixe seu like, e se não quiser perder nenhuma história bíblica, se inscreva no nosso canal. Até a próxima, amiguinhos!